mundo onde a chuva é comum, existe um lugar que há milhões de anos não recebe uma gota. O deserto do Atacama é um enigma da natureza. Como é possível que uma região tão extrema esteja aqui, desafiando nossa compreensão do clima e da vida? O Atacama gera perguntas intrigantes. Historiadores acreditam que a última precipitação significativa ocorreu antes dos dinossauros. Que história está escondida sob essa superfície árida? Estudos revelam que a região possui um clima tão severo que se tornou um local ideal para pesquisas espaciais. Como isso é possível? Alguns cientistas acreditam que a ausência de chuva moldou uma vida adaptável. Poderíamos encontrar segredos sobre a vida em outros planetas aqui? A busca por respostas continua. Quais mistérios o deserto do Atacama ainda guarda em suas areias milenares e paisagens devastadas? À primeira vista, o deserto parece um lugar morto, mas há mais na história do Atacama do que muitos imaginam. Historiadores falam de civilizações que viveram aqui em um ambiente que parecia hostil à primeira vista. A origem dessas histórias está enraizada em registros deixados por povos indígenas e exploradores. Esses registros falam de fontes de água e oásis que sustentavam vidas em um deserto implacável. Avançamos para investigações arqueológicas que revelam vestígios desses antigos habitantes. Alguns estudiosos acreditam que esses povos tinham sabedoria para sobreviver em um lugar tão adverso. Mas será que as condições climáticas impossíveis de hoje também impactaram suas civilizações? Um ponto crucial da investigação é a análise de registros climáticos que datam do passado. Há teorias que defendem que mudanças climáticas drásticas levaram ao colapso dessas civilizações. No entanto, outros acreditam que fatores sociais e culturais também desempenharam um papel importante. As investigações continuam e a pergunta permanece: o que realmente aconteceu com os povos do Atacama? As investigações continuam e a pergunta permanece: o que realmente aconteceu com os povos do Atacama? Como o deserto se tornou um dos mais secos do mundo? A resposta está na geografia única do Atacama. Montanhas cercam a região, bloqueando a umidade do oceano. Você já se perguntou como isso acontece? Nessa barreira natural atua um anticiclone. A pressão atmosférica alta impede que as nuvens cheguem. Mas isso é apenas o começo do mistério. Mesmo enfrentando essas condições extremas, a vida persiste de forma surpreendente. Como isso é possível? Quais segredos o Atacama esconde? Registros antigos mencionam que algumas culturas prosperaram aqui, mas esses documentos, de quem são? E o que eles revelam sobre a vida no deserto? Exploradores e historiadores, como os espanhóis do século XVI, documentaram o que encontraram. Mas será que eles capturaram toda a complexidade do Atacama? Entre as várias teorias, alguns historiadores acreditam que diversas cidades floresceram, mas desapareceu sem deixar rastro. Como isso é possível? Evidências arqueológicas como ferramentas e cerâmicas sugerem que essas culturas eram sofisticadas. Mas para onde foram? O que as extinguiu? As teorias variam. Alguns sugerem que a mudança climática foi um fator crucial. Outros apontam para conflitos e migrações forçadas. E você, o que acha? Ainda há quem defenda que a falta de água era o principal motivo. Ninguém sobrevive em um local sem recursos. Mas qual seria a solução para essas pessoas? Além disso, as tradições orais muitas vezes guardam verdades esquecidas. Serão esses contos ecos do que realmente aconteceu? Historicamente, muitos povos migraram em busca de novos horizontes. Acredita-se que os antigos habitantes do Atacama seguiram este caminho. Para onde foram? A busca por respostas continua e os pesquisadores não desistem. Novas escavações e tecnologias podem desvendar esses mistérios obscuros a qualquer momento. Enquanto isso, a relação entre o Atacama e a vida é um estudo fascinante. Como algumas formas de vida se adaptam.
Essa história vale a pena ser contada. O Atacama é um dos lugares mais inóspitos da Terra, mas abriga o mistério de uma civilização perdida, o que resta deles na areia do tempo. É fascinante pensar que as respostas podem estar escondidas sob os pés de quem percorre o deserto. O que mais poderemos descobrir? As últimas escavações têm revelado indícios de rituais e práticas culturais. O que isso diz sobre a vida emocional desses povos? Talvez, através de novas tecnologias, possamos conectar as peças desse quebra-cabeça, revelando a imagem de uma civilização perdida. As pesquisas mostram que, mesmo em condições adversas, as comunidades do Atacama desenvolveram formas de subsistência. Quais ensinamentos podemos extrair disso? À medida que a história é desvendada, novas perguntas surgem. A vida no deserto nos ensina sobre resiliência e adaptação. Você concorda? No fim, todos esses elementos nos levam a um mistério intrigante. O que realmente aconteceu com os povos do Atacama? Ainda há muitas teorias e a verdade está longe de ser conhecidas. O que podemos aceitar é que a busca por respostas nunca termina. A cada nova descoberta, o Atacama revela um pouco mais de seus segredos. Estará você acompanhando o que vem pela frente? Talvez nunca saibamos toda a verdade, mas a curiosidade nos levará sempre a novos horizontes. Até a próxima exploração. Mais de um século se passou desde a primeira expedição científica ao Atacama. O que estes exploradores desconheciam era a vida oculta sob a areia. Em 2003, uma equipe de pesquisadores finalmente desvendou um segredo incrível: bactérias e fungos que resistiram por milhões de anos de seca. Esses extremófilos não apenas sobrevivem, mas prosperam em condições impossíveis. Como isso é possível? Qual é o segredo por trás de sua resistência? Essas bactérias extraem umidade do ar e ainda possuem pigmentos que as protegem da intensa radiação solar. Uma adaptação incrível. Ao longo dos anos, cientistas têm comparado essas adaptações do Atacama com as condições de Marte. Seriam estas criaturas um vislumbre do que pode existir lá? NASA reconheceu a importância do Atacama como laboratório. A vida que encontramos aqui poderia ser a chave para descobrir vida em outros planetas. Mas a questão permanece: a vida pode realmente florescer em ambientes extremos? Ou estamos apenas arranhando a superfície de um mistério maior? Estudiosos discutem se a adaptação observada no Atacama poderia também nos ajudar a entender a vida em outros mundos. Seria essa a resposta? Pesquisas contemporâneas vão além, elas exploram a possibilidade de que a vida, em formas inesperadas, poderia surgir em condições muito diferentes. Será que o entendimento atual sobre vida é limitado? Ou já existe vida em outros planetas que simplesmente não conseguimos detectar? As respostas ao mistério da vida no Atacama podem iluminar nossa compreensão do universo, mas, à medida que avançamos, muitas perguntas permanecem. Talvez nunca saibamos toda a verdade, mas a busca por respostas continua, e cada descoberta sobre o Atacama nos leva a novos horizontes. Enquanto refletimos sobre o Atacama, um novo mistério surge: as lendas dos atacamenhos sobre a origem da vida em seu deserto. O que elas revelam? Antigos registros, como os de cronistas coloniais, descrevem a conexão espiritual dos atacamenhos com a terra. Mas quais verdades estão por trás dessas narrativas? Pesquisas arqueológicas revelaram sementes e artefatos que indicam práticas agrícolas. Como puderam prosperar em um ambiente tão hostil? Alguns estudiosos acreditam que as técnicas usadas pelos atacamenhos são um reflexo de adaptação ímpar. A teoria da resiliência cultural se destaca. Discussões sobre o que significa viver em harmonia com a natureza abrem um debate sobre sustentabilidade. A cultura atacamenha é um exemplo inspirador. Quanto mais investigamos, mais questões surgem sobre nossa própria relação com o ambiente. O Atacama nos ensina sobre os limites da vida.